o vinho nos tempos do Antigo Testamento, cujo versículo referência é Números capítulo 6, versículo 3, que diz assim: de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Aleluia! E aí a gente falou sobre os tipos de vinho que tem na Bíblia. O primeiro tipo que se fala na Bíblia é o Yahrim, que se repete por 141 vezes no Antigo Testamento. E Yahrim quer dizer o quê? Qualquer tipo de vinho, fermentado, não fermentado, misturado, vinho de uva ou de qualquer outra fruta, né? A palavra vinho pode ser traduzida como no costume brasileiro chá, né? Chá a gente sabe que ele passa pelo efeito de efervescência, de ebulição, né? A água tem que ser fervida, e o vinho é fermentado. Quase a mesma coisa. Só que o fervido envolve calor, o fogo, né? Põe a água, põe lá erva cidreira, chamate, camomila e qualquer outra folha de goiaba, e ali a efervescência, a água aquecida, ela ferve e assim produz o chá. Agora, o vinho é fermentado. Então, toda bebida fermentada para os hebreus aqui no Antigo Testamento era considerado vinho. Então, tâmara, que é uma fruta lá no mundo árabe, considerado o mel dos árabes, fermentada, era um vinho, né? A gente sabe, por exemplo, que o arroz lá no Japão, fermentado, faz a bebida chamada saquê. Mas se fosse lá na época do Antigo Testamento, era o vinho de arroz, né? Qualquer fruta, qualquer legumes fermentado, ou seja, extraído o líquido e colocado para envelhecer, ele ia azedar, né? Ele ia azedar ali, aquele azedume ia fermentar, e dali ia se originar o álcool. Assim como a gente tem aqui no Brasil o etanol que move os carros, que é feito pela fermentação da garapa, do suco da cana. Assim como o mesmo etanol lá nos Estados Unidos é feito do milho, o milho fermentado gera o etanol também. Então todos os legumes e frutas fermentados geram álcool, né? Então o Yahrim, ele é essa bebida, o vinho de uma bebida alcoólica. Tem também o tiroche, que significa o quê? O suco da fruta novo. Então eu peguei a uva, pisei, amassei, esmaguei, tirei o suco. Ali, aquele suco inicial, sem fermentar, sem envelhecer ele é considerado tiroche, porque ainda não criou o álcool, né? É o tipo de vinho. E tem o shekhar, que é uma bebida forte, e pode ser o que? O suco de fruta da palmeira, da romã, da maçã, da tâmara, né? Então, juntando esses três tipos de vinho, a gente pode afirmar que qualquer bebida de suco de alguma fruta lá fermentada era considerada vinho, tá bom? E aí a gente leu alguns exemplos na Bíblia de pessoas que beberam e ficaram embriagados, como por exemplo Noé. Depois do dilúvio, ele plantou a uva, colheu, fez o vinho e ficou bêbado. Ao ficar bêbado, ficou nu. Aí o filho dele, né, acho que é o Cã, agora deu um branco, viu ele nu e deu risada. Contou para os irmãos inteligentes, mais velhos, foram lá de costa cobrir o pai. No dia seguinte, o Noé amaldiçoou o filho e o neto ainda, Canaã,
que depois originou a terra de Canaã. Ele falou: vocês estão amaldiçoados e vão servir os seus irmãos para sempre, né? O outro caso, né, é o de Ló. As filhas de Ló queriam ter filhos, queriam dar continuidade à descendência de Ló, mas não tinha homens ali da linhagem da família delas para dar filho para elas. Tinha homens de Sodoma e Gomorra, né, que a gente sabe que eram homens que praticavam a homossexualidade. Então, elas tiveram a brilhante ideia, a maldita ideia, de embebedar o pai. Num dia elas embebedaram Ló, aí a mais velha se deitou com Ló e engravidou. Aí no outro dia a filha mais nova foi, embebedou o pai e se deitou com ele e engravidou também. Cometeram incesto e nasceu duas nações, Moabitas e Amonitas, que se tornaram nações amaldiçoadas e inimigas do povo de Deus, né? Então, tanto Canaã como os Moabitas e os Amonitas não compactuaram com o povo de Deus, não foram amigos do povo de Deus, embora podiam ser irmãos, podiam ser parentes, mas por causa da maldição que a bebida trouxe, eles, infelizmente, não se tornaram irmãos, e existe até hoje essa guerra lá no Oriente Médio por conta da desobediência à palavra de Deus. E aí, aqui eu vou continuar lendo aqui. Deus também revelou a sua vontade a respeito do vinho e das bebidas fermentadas, ao fazer da abstinência uma exigência para todos os que fizessem o voto de nazireado. Aleluia! O que é o nazireado? Nazireado era um voto em que o homem fazia a promessa de servir a Deus, ser fiel a Deus, e que ele não chegaria perto de mortos, nem animais, nem pessoas, não cortaria cabelo e nem tomaria vinho, ou seja, bebidas alcoólicas, tá certo? Salomão, na sabedoria que Deus lhe deu, escreveu o seguinte: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 20, versículo 1. Vamos ler aqui, só para os irmãos, para a gente meditar aqui na palavra de Deus. Oh, glória! Provérbios, capítulo 20, versículo 1, que diz assim, ó: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Esse versículo descreve a natureza e o mal em potencial da bebida fermentada. Note a prescrição de bebida embriagante juntamente com os efeitos. O vinho, como escarnecedor, frequentemente leva ao escárnio, à zombaria daquilo que é bom. As bebidas alcoólicas, por serem alvoroçadoras, frequentemente causam distúrbios, inimizades, conflitos na família e na sociedade. O vinho e as bebidas embriagantes são chamados escarnecedores e alvoroçadores, independentemente da quantidade inserida. Aqueles que nele errar, por julgar que as bebidas embriagantes são admissíveis, boas, saudáveis ou inócuas, se ingeridas com moderação, desconsidera a advertência clara das Escrituras. Esta condenação da bebida alcoólica não significa que a Bíblia condena o uso de todos os tipos de vinho. Então veja bem, o que a Bíblia condena é a bebida com álcool, mas o vinho suco de uva sem ser fermentado, né? É que no Brasil suco de uva a gente não chama de vinho,
A gente só chama de suco de uva. Mas para os hebreus, o vinho é também o suco de uva. É o suco de uva, né? Então, esse a Bíblia aprova, o suco de uva não fermentado. A Bíblia não condena o uso do vinho não fermentado, ou seja, suco de uva. Tá certo? Vamos continuar aqui mais um pouquinho. As bebidas alcoólicas podem levar o usuário a zombar do padrão de justiça estabelecido por Deus e a perder o autocontrole no tocante ao pecado e à imoralidade. Finalmente, a Bíblia declara de modo inequívoco que para evitar ais e pesares, em lugar disso, fazer a vontade de Deus, os justos não devem admirar nem desejar qualquer vinho fermentado que possa embriagar e viciar. Vamos ver aqui também Provérbios capítulo 23, versículo 29. O livro de Provérbios é um dos que mais fala contra o vinho, certo? Provérbios 23, do 29 ao 35, que diz assim, ó: para que são os ais, os arrependimentos, né? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa, sem motivo? E para quem os olhos vermelhos? Para quem? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basílico picará. Amém? Então, este versículo adverte sobre o perigo do vinho, uma vez fermentado. Portanto, o iahim, a que se refere essa passagem, deve ser distinguido do iahim não fermentado. Fermentação é o processo pelo qual o açúcar do suco de uva converte em álcool e em dióxido de carbono. Olha aí o que a gente estamos aprendendo aqui. Não, é vinho, irmão José Carlos. O José Carlos perguntou aqui, o vinho do judeu, né? Não, é assim. O judeu entende que o suco da uva é vinho, certo? Então, quando a Bíblia fala de vinho, se a gente não pensar como a cultura deles, a gente vai pensar que é só o vinho igual do Brasil, vinho de cachaça. Tá entendendo? Não. Para o hebreu, para o judeu, tem 3 tipos de vinho. Um que é o iahim. Iahim é qualquer tipo de vinho não fermentado, não tem álcool. E o fermentado, que tem álcool, certo? Aí tem o vinho, aqui o outro vinho, deixa eu ver aqui, que esses nomes em grego aqui, tem o tiroshi, que é o vinho novo, ou seja, ele faz o suco da uva com o objetivo de colocar ele para fermentar. Então, ele é um vinho que ainda não é fermentado, mas ele está destinado a isso, certo? E tem o vinho shekhar, que é um vinho não feito só da uva, né? Para eles era como um chá. Aqui no Brasil a gente não faz chá mate, chá de camomila, chá de erva cidreira. O que é o chá para nós aqui? O chá para nós é o quê? Pegar uma folha, uma raiz, uma casca de pau, colocar na água e pôr para ferver. Para nós, para o mundo inteiro, ferver qualquer um desses objetos, folha, pau, raiz, vira chá. Para eles, né? E para nós também, fermentou. O que é fermentar? Eu estou lendo aqui, ó. Fermentar é diferente, ó. Fermentação é o processo pelo qual o açúcar
do suco de uva, ou do suco da cana, ou do suco do arroz, ou do suco do milho, da tâmara, né? Ele converte em álcool por conta da fermentação. Você põe ali e fecha. Fecha. Não deixa entrar ar nem nada, fica do jeito que está ali. Aí ele vai entrar num processo de azedar, é um processo químico ali que com o tempo o próprio açúcar vira álcool, entendeu? Vira em dióxido de carbono. O verbo olhar é uma palavra comum que significa olhar, examinar. E também pregado no sentido de escolher, o que sugere que não devemos olhar com desejo para o vinho fermentado. Deus instrui seu povo a nem sequer pensar em beber vinho fermentado. Nada se diz nesta passagem sobre beber vinho com moderação. Olha lá, não tem essa de beber com moderação, um cálicezinho, que nem eu já vi falar, não, um cálicezinho faz bem, tal. Não, se você lê o que a Bíblia fala, né? Quando Paulo recomenda a Timóteo, é o suco de uva sem ser fermentado. Fermentou, sai fora. O adjetivo vermelho significa avermelhado, rosado. Isso refere-se à efervescência do vinho no copo, o borbulhar cintilante, né? Coloca ali, faz aquelas... Deus não quer nem que a gente veja isso. Quando resplandece no copo, né? Então trata-se das bolhas de dióxido de carbono produzida pela fermentação, a aparência borbulhante do vinho fermentado, né? É como se fosse a champanhe, põe ali aquelas bolhazinhas, né? Aquilo ali é o resultado da fermentação, faz ela borbulhar. Naquela época não tinha geladeira, já borbulhava. Agora que tem geladeira, põe ali na taça, no copo, que chega a embaçar o copo, a taça, e as bolinhas sobem. Deus fala que não é nem para olhar aquilo ali, porque senão pode cair na tentação. Já pensou? Quer é Deus, quer é Deus. Então a gente fica por aqui. Amanhã eu termino sobre esse estudo do vinho no Velho Testamento, mas falando especificamente sobre os nazireus, porque tudo isso que eu falei aqui foi só para dar uma introdução, mas o versículo tema é o que? Número 6:3, que fala exatamente da lei do nazireado. A lei do nazireado está aqui em número 6, o capítulo todo. Né? Ó, a palavra nazireu quer dizer nazir, de nazar, por a parte. Designa a pessoa consagrada e dedicada totalmente ao Senhor. A dedicação poderia durar um período determinado ou por toda a vida. O nazireu eram suscitados pelo próprio Deus para demonstrar, através do seu modo de vida, o máximo padrão divino de santidade, de consagração e de dedicação diante do povo. O voto de nazireado era totalmente voluntário, não era obrigatório. O propósito disso era ensinar a Israel que a dedicação total a Deus deve primeiro brotar do coração da pessoa para depois expressar-se através da abnegação, ou seja, eu não me dou o privilégio de desfrutar de certos prazeres carnais ou mundanos, né? Era um testemunho visível da pureza pessoal. A dedicação completa do nazireu é um exemplo daquilo que todo cristão deve procurar ser. Aí amanhã a gente vai falar especificamente sobre o nazireu, que é uma bênção de Deus para nós nos dias de hoje. Amém, amém, amém.